Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos, para todas as minhas irmãs. Bom dia, que Deus continue abençoando vocês. Que o Espírito Santo de Deus, minha amada, entra na tua casa, levando bênção, levando paz, harmonia. Que Deus esteja com você esta manhã. Que esta palavra que eu vou deixar hoje aqui para você e esta oração. Irmãs, tome posse dessa oração. Se você quer receber suas bênçãos, tome posse. Tem uma irmã, por isso que eu quero ver se eu compro outro celular, mas o tempo é de Deus. Tem uma irmã que estava acompanhando aí as orações, através da oração. Deus curou ela de câncer no útero. Ela deu testemunho ontem, que fez um exame e está curada. Então, Deus está curando ainda, meu. O mesmo Jesus que curava naquela época, cura agora. Agora é porque muitas vezes, minhas irmãs, a gente pede uma coisa e sai do canal, não se firma na oração. Não fica firmada ali, naquela oração, naquele pedido que fez, né? A gente tem que orar até Deus responder. Daniel orou até que Deus respondeu. Bom, hoje, como eu prometi, minhas amadas, que Deus toma frente em tudo que eu for fazer, que não seja eu, que eu venha ser boca de Deus para você. Hoje, como eu prometi, vou falar um pouco sobre por que jejuar. Por que jejuamos? Jejuamos para nos humilhar diante de Deus, nos consagrar, nos separar, para pedir misericórdia a Deus. Irmãos, você pode jejuar para pedir a Deus para aumentar a sua fé. Muitas vezes estamos fracas e queremos jejuar por outra pessoa, pelo um filho, pelo marido, para Deus libertar. Mas se você se sente fraca, irmão, primeiro temos que fazer um jejum pela nossa vida, para que Deus nos fortaleça, para pedir a Deus, para nos fortalecer, aumentar a nossa fé. Porque através do jejum você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, você vai se separar para orar, não é isso? Então ali a sua fé vai ser aumentada. Deus vai te fortalecer. Primeiro nós temos que orar para pedir a Deus fortalecimento para poder entrar na batalha pela vida dos outros. Temos que pedir a Deus para nos fortalecer. Por que jejuar, né, irmão? Jejuar primeiro, quando queremos jejuar por outra pessoa, primeiro temos que jejuar por nós mesmos. Aí a Bíblia fala, né? Por que jejuar? Para nos humilhar diante do Senhor, pela nossa vida do nosso parente, não é isso? Devemos jejuar para nos humilhar diante de Deus, para pedir algo. Aqui em Isaías 58, versículo 3, 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que sorte a ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Então, irmãos, não adianta eu e você estar jejuando, estar orando e estar oprimindo as pessoas, colocando jugo sobre as outras pessoas. Jesus disse que quando a gente fosse deixar a nossa oferta perante o Senhor, primeiro a gente tinha que nos consertar com nossos irmãos. Não adianta você estar em jejum, em oração e de mal do seu irmão, do seu marido. Temos que nos consertar primeiro para que as nossas orações sejam recebidas até Deus, para que nossas orações cheguem até Deus com cheiro suave.
As pessoas naquela época de Jesus colocavam seus dízimos, suas ofertas, e Jesus disse que não adianta estar dando dízimos e ofertas. Primeiro temos que nos consertar com nossos irmãos. Da mesma maneira é o jejum, irmão. Não adianta você estar jejuando, orando, lendo Bíblia e com raiva do seu irmão, desejando mal a seu irmão. Jesus disse que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, entregar os nossos inimigos na mão do Senhor. Eu vou deixar aqui uma palavra para você esta manhã, em Esté capítulo 4, 14, que diz assim: Mardoqueu tinha falado com o rei. Mardoqueu era um dos principais ministros do rei Assuero. Então Mardoqueu tinha falado com o rei que daria uma boa oferta para o tesouro do rei se ele levantasse um decreto para matar todos os judeus. E a Bíblia diz que quando... Eu confundi as pessoas, Jesus. Meu Deus, me perdoa. E as irmãs também me perdoam. Amã, que era um dos ministros do rei Assuero, disse que daria uma boa oferta para o tesouro do rei se ele levantasse um decreto para acabar todos os judeus, para matar os judeus, sem deixar que os judeus se defendessem. Era uma matança dos judeus. Aí a Bíblia diz que quando Mardoqueu, tio de Esté, soube, mandou dizer a Esté, contar essa história a Esté. E ele diz a Esté: não imagina tu que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Então ia matar até a rainha Esté, porque ela era judia. Porque se de todo, aí Mardoqueu manda dizer para sua sobrinha Esté, né? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Aí por que Esté disse isso? Que todos os judeus jejuassem pela vida dela e ela também ia jejuar. Porque naquela época não podia uma pessoa sem ser chamada se apresentar no pátio do rei. Seria muitas vezes decreto de morte. Então Esté se juntou para jejuar, para pedir a Deus, porque Esté foi jejuar, para pedir a Deus estratégias como faria para se apresentar ao rei. Então ela pediu: jejue por mim, que eu também, minhas servas, vamos jejuar, porque durante 3 dias, 3 noites não comeremos e nem beberemos. Ela foi jejuar Esté para pedir a Deus estratégia, porque você vê que o jejum, ele vem acompanhado com a oração. Ela foi jejuar, se separar para jejuar durante 3 dias e 3 noites, para pedir estratégia a Deus como faria para se apresentar diante do rei, para pedir ao rei que cancelasse esse decreto contra os judeus. Então, irmãos, por que jejuamos? Jejuamos para nos separar
em oração, leitura da palavra e para que pedir orientação a Deus. Aqui ela queria pedir uma estratégia, que Deus desse uma estratégia a ela, para como ela faria para se apresentar diante do rei. Amém? Então, meus irmãos, até aqui, amanhã eu vou ver mais, até aqui o Senhor me deu. Creio que vocês já entenderam um pouco. Tem pessoas que perguntou assim, escrito, né? Vai falar de quê? Eu vou falar o que Deus colocar no meu coração para falar. E Esther foi jejuar para pedir uma estratégia a Deus. Então, geralmente, a gente vai jejuar para levantar, né, os nossos pedidos diante de Deus. Né? Agora, se Deus vai responder ou não, aí é com Deus. Amém? Eu deixo essa palavra aqui para teu coração esta manhã. Espero que essa palavra venha falar com você esta manhã. Eu vou orar pela tua vida, pelo teu coração. E a Bíblia diz, né, que quando Esther orou e foi falar com o rei, esse decreto que o rei tinha feito foi revogado. Por quê, irmãos? Porque houve oração, houve jejum, houve entrega da vida ao Senhor. Ela, durante aqueles 3 dias ali, ela e as servas foram separadas para orar e para clamar a Deus, a ponto de mover o coração do rei para que o rei revogasse esse decreto. Nós sabemos, irmãos, que Deus não muda, mas o coração do homem, né? Aqui ela foi pedir a Deus uma estratégia, como faria para se apresentar ao rei. E Deus também tocou no coração do rei, né? Através das orações delas, que chegou até o trono da graça, para mover também o coração do rei, para que o rei mudasse aquele decreto de morte. Né? O cenário era de morte, mas Deus moveu também o coração daquele rei que mudou o decreto. Amém? Vou orar por você. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu agradeço, Senhor, por todos os inscritos no meu canal. Agradeço pela vida deles, agradeço por aqueles que o Senhor tem curado, tem libertado. E pedindo mais ao Senhor, Pai, entra com salvação, libertação nos lares, pelo amor do teu amado Filho, Jesus Cristo. Entra nas casas com salvação, com libertação dos filhos, dos maridos. Vai trabalhando, meu Pai, no coração desses maridos que deixaram sua família e foram viver com peninas, Pai. Transforma o coração desses homens. Pai, também, Pai, eu oro esta manhã pedindo ao Senhor para que libertar aqueles que estão com vício no álcool, nas drogas, na prostituição. Pai, não larga esse vício da bebida. Coloca no coração deles vontade que eles tenham, Pai, para deixar essa bebida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também hoje eu oro para que caia por terra todo levante do inimigo contra a tua casa, minha irmã, contra a tua família. Irmãs, faça essa oração junto comigo. Profetiza dentro da tua casa paz, harmonia, felicidade, união entre as famílias. Pai, é isso que eu desejo para todas as pessoas que visualizar esse vídeo. Que o Senhor venha, Pai amado, derrubar todas as barreiras, todos os levantes do inimigo, todo espírito de contenda, de confusão, minha irmã, cai por terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha dar vitória a todos aqueles que estão com causa na justiça. Quem tiver suas aposentadorias, que o Senhor venha dar vitória. Coloque esses papéis na frente do juiz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre portas, Pai. Porta de novas oportunidades, portas de emprego para teu povo.
Aqueles que estão deixando seus comentários, pedindo porta de emprego, que o Senhor venha abrir, meu Pai. Que esse mês de junho seja mês de bênção, mês de prosperidade para teu povo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também eu oro, meu Pai, por aqueles que têm firma, que o Senhor abençoe suas firmas, faça prosperar. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, peça ao Senhor, venha curar. Cura, meu Pai, aqueles que estão com dor nos ossos, na coluna, Pai. Senhor, que estão com problema de câncer, Pai. Aqueles também que estão pedindo para engravidar, que o Senhor venha abençoar, que venha engravidar. Que o Senhor venha curar, Pai, os enfermos. Levantar os que estão com depressão, os que estão oprimidos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, renova, Pai, teu povo. Dai força, fortalece. Que através desse ensinamento de jejum e oração, haja crescimento na vida do teu povo. Que Deus te abençoe, minha irmã, esta manhã. Que o Senhor venha encher com sua graça, com o seu poder. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?